Olá, consciências empreendedoras do capital humano. Estará no ar, proseando com Marcos Terra. Hoje falaremos sobre dificuldades e alegrias do escritor, com a escritora carioca da Gema, Garci Simas. Gratidão aos voluntários e às empresas cidadãs que colaboram com o programa. Sem vocês fica difícil o programa movimentar pelas redes sociais e ajudar tantas pessoas que precisam. Se você ainda não se inscreveu no canal, se inscreva, curta, comente, e acione o sininho, porque muitas pessoas serão beneficiadas. É o programa focado no capital humano. E vamos que vamos! Olá, Garci Simas. Olá, Marcos. Muito grata por ter me convidado. Obrigado por reencontrá-la, né, depois de um Sem bom dúvida. tempo, não é isso, né? E assim, falar da questão das dificuldades. Você mesmo presenciou a minha dificuldade para lançar meu primeiro livro. Olha, Dona Cruz, já lancei um livro. Mãos que aquecem, braços que acolhem, anjos da terra. E a Garci me ajudou, deu aquele suporte, né? Que a gente precisa, né? Sim. Marinheiro de primeira viagem precisa de suporte em todos os sentidos. Mas também tem alegrias? Muitas alegrias. Eu gosto de contar as alegrias em tudo na vida. Tá certo. E aí fica mais fácil, né? Mais leve, mais divertido a vida. Olha, Dona Coruja, eu já falei que ela é do Rio, né? Mora em Brasília, mas é do Rio, e mandamos um abraço aí carinhoso para o povo carioca, né? Esse povo alegre e Sem festivo. Sem né? dúvida. E você traz isso do carioca, né? Essa alegria. Eu não sei se é do carioca ou se é de família, porque a minha família é muito positiva, muito Sim. alegre, Mas festiva. a primeira vez que eu fui ao Rio, que eu desci lá no Galeão, né? Pega aquele como é que é? Frescão. O frescão, duas jovens me orientaram, mas não só, desceram antes de mim. Ó, o rapaz de Brasília, o posto 18. E eu, na minha cabeça, posto 18 era um posto de gasolina, né? Meu anfitrião não me orientou direito, eu fiquei tentando observar o posto. Era uma plaquinha, não, em Copacabana. Mas assim, claro, a psicosfera do carioca, da alegria e é contagiante, né? É um pouco do Brasil. Exatamente, é uma maravilha. Eu gosto muito. Maravilha. Garci, quando você começou a escrever? Aqui eu vou dizer para você o seguinte: existe uma diferença entre escrever e publicar, né? E a parte melhor, a mais fácil, a mais gostosa é a parte em que você está escrevendo. Sim, é o processo, né? E é só com você. Então você está ali de madrugada, de manhã, de tarde, eu não sei, às vezes em todos os horários, né? Às vezes só de manhã. Tem pessoas que têm seu ritmo já para escrever. Certo. E cada um, a partir de que for com esse exercício, fazendo esse exercício da escrita, vai saber qual é o melhor horário para ele. Certo. Depende se a pessoa trabalha o dia inteiro e escreve só à noite ou só na madrugada, vai depender se a pessoa está de férias e tal. Escrever. Beleza, ótimo. A parte de publicar. É outra parte. Aí é que outra vem um história. pouquinho É a novela. É a novela. A novela mexicana. Porque, assim, antigamente tinham várias editoras e as editoras escolhiam os materiais que eles iam publicar. Ainda funciona assim, para algumas editoras e para algumas pessoas. Mas a maioria hoje em dia tem as publicações solo, né? Eu estou publicando meu livro sozinha, meu livro, um livro que seja só meu, independente. Tem muita gente Hoje fazendo ficou mais publicação. fácil.
Eu acho que para algumas coisas ficou muito mais fácil. Isso. Porque você tem, essa internet tem tudo que você procurar. Então tem passo a passo ensinando as pessoas a escrever o seu livro, como revisar, como ilustrar, ou indicando profissionais dessas áreas, né, para você expor seu material depois, vender, né, seu material. Vamos pedir a Dona Coruja para soltar as imagens de algumas obras. Você já escreveu 16, 20 por aí? 30? Opa, olha só! Então, Dona Coruja, mostra para nós o trabalho da escritora Garcia Simas. Olha, livros infantis. Tem, escrevo para criança, para jovem e para adulto. Tô vendo aqui agora o livro O Amor, né? O Amor romântico. É para adultos, isso. Né? Conversa sobre o amor. Conversa sobre o amor. Como é que é a diferenciação de escrever para criança, que é uma linguagem apropriada com certeza e tudo, mas como é que é essa entrega do escritor no processo da arte de escrever, de entrar no universo infantil? Eu estou falando como leigo, nunca escrevi um livro infantil, mas quem sabe, Era Uma Vez... Não é? É bom começar tudo com Era Uma Vez. Mas vamos ver o seguinte, as pessoas que escrevem, elas escrevem o que elas estão sentindo naquele momento. Depois vem o trabalho de revisar, de orientar, de dizer, não, eu vou adequar esse livro. Existem os livros profissionais, né? Então, livros técnicos de medicina e tal. Então, a pessoa segue essa linha, ou a linha que ela determinou para ela, ou que ela se sente mais à vontade. Certo. Eu escrevo para criança porque eu sempre gostei de criança. Eu sou educadora, né? E escrevo mais para crianças hoje em dia do que para adulto ou para jovem. E contadora de história também? Conto as minhas histórias. E como é que é essa interação com a meninada é muito nas boa. escolas? É uma troca de energia, uma troca de informação, sabe? E é muito bom porque você tem, quando eu falo em troca, tem a troca da energia e tem a troca dos conhecimentos. A criança está pequenininha, não sabe? Sabe muita coisa. Uma vez eu tinha poucos livros ainda, estava numa escola e o menino me falou assim, por que os seus livros são... Todo mundo fica feliz. Por que seus livros são bons? Olha só. Eu só li 4 dos seus livros, mas eles terminam todos bem. Eu falei, eu sou uma pessoa feliz. Eu gosto de passar isso. Coisa boa. E a relação da criança do campo com a criança urbana, a relação é a mesma em termos de apreciação da leitura, do contato com o escritor, do diálogo? Como é que funciona? Tá. Então, a criança do campo, a criança da cidade, não tem diferença em termos de gosto. Por exemplo, vou ver livro, vou comprar e vou consumir, vou contar essa história, eu vou contar a minha, recontar essa história também. Mas o acesso é que é diferente. Muito interessante. Entendeu? Porque a criança da cidade, ela vai num shopping, tem um monte de livraria, sabe? Vai em feiras do livro tranquilamente, se bem que a gente está, né, nesse final de pandemia, eu espero. Mas, e a criança do campo? Qual é o acesso que ela tem? Muito restrito. Não estou falando só financeiramente, eu estou falando de ela chegar até o livro ou o livro chegar. E o escritor visitar a escola, né? O escritor visitar a escola é muito também complicado. Mas... E só aproveitando, Garcia, falando aqui para os telespectadores que não são de Brasília, porque tem pessoas que acham que o Distrito Federal não tem campo. Tem. Nós temos muitas... espaço. Tem. Antigamente as pessoas falavam, escola rural. Rural. Hoje em dia a terminologia mudou, então é escola do campo. E tem muitas escolas, todas as cidades têm escola do campo. Algumas de difícil acesso, né? Mas são escolas que, graças a Deus, tem esses anjos educadores que vão para lá, né? Os professores. E o clima em estudar numa escola do campo é outro clima. Você respira melhor. Mas com certeza. É debaixo de árvore. Contato com a natureza. Perfeito. E o afeto da meninada? É sempre grande, bom, curiosos. Retorna para o seu lar
preenchida? Sem dúvida. Porque claro. essa questão do preenchimento, nós, enquanto profissionais, seja qual for a área, tipo assim, eu estou me sentindo útil. Sim. É claro que todos nós somos úteis, mas de vez em quando tem aqueles balanços, não é isso? Aquelas tempestades. Sim. Então esse contato ele é muito orgânico, né? Muito. É uma gratidão muito grande, né? Gás, bora para as perguntas, porque tem muita pergunta, é um tema que mexe realmente conosco e assim por diante. Bom, em parte você já respondeu, mas com certeza tem algo a falar. Fabiana Barbosa de Brasília. Gratidão, Fabiana Barbosa, pela colaboração no programa. Obrigada. O escritor brasileiro encontra muitas dificuldades para expor seu trabalho, principalmente o financeiro. Como lançar um livro e ser reconhecido com poucos recursos? É como eu comecei falando, né? A diferença básica é você escreve e você edita. São passos diferentes para isso. E falei também que na internet você encontra como fazer seu livro, porque antigamente era livro papel. Papel. Né? E com o advento da internet, você pode publicar e-book. Você pode publicar só na internet, a pessoa baixar, comprar um PDF, curso, né? um PDF, sabe? E o acesso é muito maior. Vai para o mundo. Um livro pela internet vai para o mundo. E um livro físico de pessoas que não são muito conhecidas ainda, ele demora para percorrer esse processo todo, né? Por isso que, até chegar. por um lado, é o lado bom da editora, porque ela fica encarregada de publicar. Quando a pessoa consegue publicar pela editora. No entanto, nos dias, né, atuais, nós temos a facilidade hoje que você pode publicar sem editora. Sim. Porque tem os royalties, né? Isso quando a editora não interessa, você tem que pagar os royalties para a editora. Fica muito mais fácil, mas aí a grande questão, como é que anda a bolha, né? A sua bolha de contato? Você pode escrever um livro, o João escreveu um livro maravilhoso, a Maria, que pode ser pelo e-book, que é muito mais barato. Eu vi agora uma escritora me oferecer um livro, fiquei muito curioso. Eu vou brincar aqui agora, viu, Dona Coruja? Eu estou usando a linha Crono da Natura, mas eu gosto de usar uns termos, tipo 15 conto de réis. Eu achei muito barato o livro, né? E-book e tudo, e vou comprar. Mas assim, se a pessoa não tem uma bolha, não adianta. É barato o livro, não foi pela editora, basta ter apenas aquela inscrição, não é isso? Qual é o código? Não, o que acontece é o seguinte, existem 3 registros para um livro. Sim. Um dos registros é o direito autoral. Ok. Tá? E esse aí a gente depois entra numa outra papo, porque é meio complicado. Bora marcar outro proseando para falar sobre isso. Para falar sobre edição de livro. Uhum. Depois você tem a ficha catalográfica, que é a parte que o bibliotecário faz. E depois você tem um registro que não todo livro tem que ter, que é o ISBN. Sim. É como se fosse a digital do livro. Do livro. E ele pode circular nas livrarias, mesmo sem editora, tendo esse registro tranquilo. Só que esses 2 anteriores, os 2 primeiros que eu falei, que é o direito autoral e a ficha catalográfica, o escritor pode fazer. Sim. Tá? A pessoa pode pedir para fazer na biblioteca pública, enfim, paga a taxa e tal. Sim. Mas o ISBN só a editora faz. Certo. Então a pessoa pode ser, eu sou editora, tá? Eu sou editora dos meus livros e sou editora de outras pessoas. Mas eu tive que me inscrever como editora na Biblioteca Nacional do Rio. Tá? Editora com pessoa jurídica? Sim, não, pessoa física. Pessoa física? Pode ser também. Então melhor. Tá? Hoje em dia já pode. Tranquilo, mas antigamente era pessoa jurídica. Antigamente só pessoa jurídica. Só pessoa jurídica. Tá? E aí o que acontece? Aí sim, você está pronto para colocar. Normalmente são só essas 2, a ficha catalográfica e o ISBN no livro, no e-book, no PDF, enfim, né? No material que for para circular. Que é uma maneira de conhecer o livro, de a pessoa procurar o registro do livro. Olha só, tá? Dona Coruja acabou de piar aqui agora, ela falou que o Jay e o Gabriel estão atentos, porque querem escrever um livro como fazer um excelente vídeo. Então você já deu a dica aí pro Jay. Que idade tem o Jay e o Gabriel? Olha, estão na média... Não, são os meninos da produtora da Coruja Produções.
Tá na casa dos 30. Ah, então tá bom. Consultoria, Por quê? consultoria 0800, viu, Gabriel e Jay? Olha a consultoria aqui 0800. Olha só. É possível viver da literatura no Brasil hoje? Pergunta do Rafael Cunha, de Brasília. Gratidão, Rafael. Os blogueiros alguns vivem do livro. É possível? É. Mas depende de muito trabalho, alguma sorte, mas muito trabalho. Porque a pessoa tem que estar focada e dedicada a divulgar o seu material, a inovar para apresentar o material. Sim, sim. E antigamente você só vendia nas livrarias. Hoje em dia você vende tudo pela internet. Pois é a facilidade. Pelo Instagram. Você faz um Instagram do seu livro, você faz uma página daquele livro, você faz Tantas possibilidades. uma trilha para aquele livro, Sim. você agrega um material para aquele livro e aí vai vendendo as coisas pela internet também. Certo. Pela Legal. livraria da internet. Você teria alguma referência de um blogueiro que vende bastante? Tem vários, Tem vários, né? Certo. E o importante Mas tem que ter uma bolha grande de contatos também, né? Essa bolha é construída. É um processo. Tudo é um processo, né? Certo. Mas é construído. E como eu falei, foco, dedicação naquilo que você está fazendo. Perfeito. Bom, como é que você vê a falência do mercado editorial brasileiro com o fechamento de várias livrarias tradicionais? Essa pergunta veio do nosso amigo Bruno Pinheiro, de Brasília. Obrigada. Gratidão, Bruno, pela sua participação. Gente, eu fico muito triste cada vez que eu sei que uma livraria fechou. A Livraria Cultura, aqui em Brasília, alguns espaços se fecharam. Isso, a Cultura é uma livraria grande. Gigante. E quantos são os livreiros pequenos e que também fecharam as portas? Dentro de universidade tem livraria fechando, né? Ah, tristeza, né? Então isso aí é muito complicado. Mas existe também, forçosamente, porque as pessoas estão comprando mais online. Está começando um processo de adaptação. Isso. Mas mesmo com essa venda online hoje, tem alguma pesquisa que fala que por um bom tempo ainda vai predominar o gosto pelo livro impresso de um público X? Olha, as pessoas gostam de ler papel. Cheiro. É o cheiro do papel, passar, é você... O manuseio. O manuseio dele. Olha, eu vou te contar um segredo. Assim, meia-noite, aquele silêncio, deitado na cama, um chazinho de camomila, passando, sabe? Lendo um livro, é prazeroso demais. Na verdade, absorvendo toda aquela... É um alimento. É um alimento, sem né? dúvida. Que termina sendo um ritual, porque você termina todo aquele manuseio e tudo. Mas existe ainda um público para um bom tempo? Existe. No mercado? Existe porque as coisas convivem durante muitas décadas. Então, se eu for lançar meu segundo livro, que eu pretendo, impresso, eu vou ter um público. Sim, como também quero lançar eletrônico. Sem dúvida. Criar possibilidade. Hoje em dia não é vantagem você lançar um livro só papel. O ideal é que você lance papel e lance pela internet. Pela internet. Então tem público específico. Tem. Mas essa meninada jovem... Será eles que vão mais para o celular. Acaba lendo ali. Então essa cultura de ler livro é da turma do passado? Não, tem muita gente também nova que gosta de ler livro. Eu ainda continuo visitando escolas. Certo. Né? Divulgando trabalho, levando o livro para as escolas. E quando a gente leva o livro papel. Sim. Tem muitos adolescentes que gostam de ler livro. Sabe? Papel. Poxa, que ali. Legal. E assim, o papel da própria escola do fomento, do manuseio, da livraria, de deixar os livros soltos para a meninada pesquisar, namorar. Porque isso é melhor. Leitura é um namoro. É um namoro. É um namoro, né? Comecei a reler um livro intitulado do Raul Seixas, mas com pseudônimo. Eu devorei o livro numa noite. Como é que pode? Não tem como. Né? Mas vamos lá. A próxima pergunta veio do Paulo Castro, também de Brasília. Obrigada, Paulo. Olha, Gassi, como você avalia o estabelecimento de um imposto para o livro sobre o argumento do governo de que brasileiro não tem cultura? Gente, isso é muito difícil.
porque assim, o difícil é esse imposto e o difícil é continuar Com essa levando ideia. a ideia, a imagem de que o brasileiro não lê, de que as pessoas não gostam de ler. Gostam. Todo mundo gosta de ler. Agora, ler o quê? Né? Tem diversos, ainda bem que tem material para todos os gostos. E livrarias e feiras de livros estão aí para as pessoas irem se acostumando e vendo que tipo de material lhe agrada. Lhe agrada. Eu tenho um Que amigo, gênero te ele agrada. voltou para Paris e passou um tempo conosco aqui. Ele é escritor também, trabalha com editora. Ele falou assim: Marcos, é incrível a carga tributária de imposto no Brasil. É, muito Não grande. tem assim um incentivo de uma forma Atualmente, como tem na França. Não. É. A gente não pode comparar o que tem no Brasil e o que tem em cada país, né? Porque as realidades são outras, tudo é diferente. Então, esse negócio da comparação, o ideal seria que a gente trocasse as coisas boas, né, com os outros países, aprendessem como se faz lá Sim. e ver se isso se adequa para o nosso. Certo, né? certo. E porque... Mas se houvesse um incentivo maior... sem dúvida que era melhor. Com certeza. Sem A dúvida. dona Coruja, acabou de piar aqui. Ela disse que você esteve no Canadá, pela uma experiência, né, levando a sua experiência como escritora. Como é que foi o contato no Canadá com os canadenses? Olha, para mim foi inesquecível. Eu nunca tinha ido ao Canadá. Fui mais na América Latina, em vários países, mas no Canadá, e era um sonho, né? Estar lá na época do inverno. Então fui no final do verão, peguei todo o outono, que é maravilhoso, maravilhoso de explosão de cores, de árvores, Sim. maravilhoso. E fui falar especialmente para o público brasileiro, para as comunidades brasileiras que moram no Canadá e que têm a dificuldade de chegar a esses livros ainda e manter esse bilinguismo da terra natal dos pais, e muitos deles. Tem crianças que foram para lá com 1 ano. Tem crianças que já nasceram lá, mas que os pais fazem questão deles manterem a ligação com a língua nativa dos pais ou deles mesmo que nasceram aqui. Então é sempre bom levar um material, conversar na língua deles, né? E como é que foi o contato com essa meninada? Maravilhosos. Eles estão muito atentos a tudo que vem da sua terra. Olha. Porque quando a gente vai para um país diferente, um país distante, no início tudo é legal, tudo é novo. O tempo vai passando e a gente vai sentindo saudade da feijoada, cafezinho, do cafezinho, da maneira com feijão, como literalmente, né? Mas feijoada, farofa, farinha, sabe? mandioca, outras coisas. O Brasil! Com essa variedade que tem, frutas, né? Então, vai passando, e o tempo vai passando e a gente vai sentindo falta disso. Quando chega uma pessoa com essas comidas, com esse material, com livro, com o que relembre a sua terra, é como se você estivesse recebendo um presente naquele momento, né? Então a interação foi muito, muito positiva. Você ativou minha memória. Eu passei um período em Portugal e a vontade de chegar no Brasil comer o arroz com feijão. Eu quero comer arroz com feijão, não aguento mais pão, e tomar vinho, e assim por diante. Gácio, olha, próxima pergunta. Tem um comentário que é interessante. É do Gleidson Brito, de Brasília. Ele faz um comentário depois da pergunta. Considerando o desinteresse dos jovens e até de alguns adultos para a leitura, muitos em razão da velocidade das informações da internet, somado aos conteúdos que não agrega nada de conhecimento, nos faz questionar qual a estratégia está sendo usada pelos escritores para voltar ao interesse desse público. Porque você tem a internet como facilitador, mas ao mesmo tempo, a comunidade de escritores, que tipo de estratégia, gratidão, Gleidson de Brasília, estão sendo trabalhados para continuar cativando e criar novo público? Isso não é só com o escritor. Todo mundo cria um mecanismo de melhorar e diversificar a sua profissão e o seu serviço.
seu objeto. No meu caso, o meu material é livro, Sim, né? sim. Então, assim, eu continuo visitando, eu sou educadora de formação. E depois que eu saí de sala de aula, Pedagoga, professora de literatura? professora de literatura Literatura, e sim, de foi o que eu outras matérias, pensei. porque eu dei Uhum. aula para todas as Certo. idades. E o que acontece? Você pega esse material e continua indo para a sala de aula. Meu público é mais escola pública e escolas do campo, Certo. tá? Na verdade, é uma missão. É Uhum. esse o público que eu gosto, por quê? Porque realmente ele tem mais dificuldade em ter um material atualizado, um material novo, um material criativo, um livro, brinquedo, né, para você fazer isso tudo. E o que acontece é o seguinte, quem trabalha mais com a internet tem que andar Sim, motivando isso, o tempo criando todo. não só as aparências aqui atrás, os quadros, os painéis, mas uns jogos diferentes, jogar aquela pimentinha para o outro, né? Dizer, Sim. ó, ficar naquele interesse. Então, as estratégias variam de acordo com a ferramenta que você está usando e com o escritor que está promovendo aquele material. Gácio, eu fico imaginando, porque muitas pessoas que estão nos grandes centros urbanos não têm a ideia da relevância do homem e da mulher do campo. Até os alimentos, de onde é que eles vêm. E quando você vai numa escola carente, você poderia citar aqui dentro da geografia do DF, uma situação assim, de contato com criança ou com adultos do campo, Sim. que te trouxe assim, um impacto assim, olha o quanto meu trabalho, ou de qualquer escritor que tem acesso a essas pessoas do campo, de contribuir, de sensibilizar. Porque isso vai reverberar no futuro. Sem dúvida, sem dúvida. Então como é que fica essa situação? Eu poderia citar um exemplo aí para nós? Antes de falar do exemplo, eu queria falar o seguinte, por exemplo, quando é um engano, é um equívoco, você dizer que você chega num lugar, chega numa escola, né, digamos assim, e você está levando só aquilo, tá? Como eu falei, existe uma troca. E às vezes existe um aprendizado muito maior Maior da parte de deles quem para vai nós. lá, Sim, sabe? sim. Do que Isso acontece realmente com o você está trabalho levando. social. Sem dúvida. Os trabalhos sociais, ou filantrópicos, assistencialistas, caritativos. Ah, estou levando a cesta básica. Você aprende muito mais do que a doação material em si. É o capital humano, é a troca, né? É. Do universo, é até meio assim... Paulo Coelho, Jorge Amado e outros que são referência no sentido de venderam bastante livros, ou continuam vendendo e tudo. Qual é a sua visão? Eles souberam trabalhar o público específico para o sucesso? Eu peguei Paulo Coelho e Jorge Amado como extremos, né? Sim. No sentido de público diferente. Creio que seja público diferente. Como Uma é que coisa. funciona do sucesso para esses grandes, né? Até para nós que somos pequenos, aprender a focar no grupo. Tá. Ou, ao mesmo tempo, olha a complexidade, né? É possível escrever uma obra que eu possa agradar gregos, troianos, goianos e mineiros? Você pode agradar mais goianos no mesmo material do que os mineiros, tá? E pode, no outro material, agradar mais os mineiros do que os goianos. Mas existem o mundo é feito de pessoas. E todas as pessoas têm um gosto eclético. Sim. Ninguém gosta só de filme policial, de livro policial, sabe? Posso ter uma queda, né? Posso gostar mais de um livro policial, mas eu leio outros materiais. E você falou de Paulo Coelho, Jorge Amado, divulgação. Sim. Propaganda. Clarice Lispector, que coisa fenomenal. Uma mulher É difícil assim, alguém não gostar de não é? Clarice Lispector, É porque ela muito fala do difícil. universo. Existe, mas é muito difícil. É um percentual bem reduzido. Você está ativando minha memória, lá no interior de Carolina, na biblioteca municipal, eu devorava os livros de Júlio Verne. Li toda a coleção de Júlio Verne. Ele fala de tudo ao mesmo tempo. Em cima de um tema central. Maravilha. Maravilhoso. Bom, vamos para a última pergunta. Olha só. São Eita, muitas essa mesmo, pergunta né? é Obrigada batata, a todos viu? que mandaram pergunta. Muito grata. Olha, mais uma vez de Brasília, tem um pequeno comentário depois, o Arthur Ulloa, de Brasília,
Gratidão, grande Arthur Ulloa. Ele pega um trechinho de um escritor, de um livro que ele leu. Tu que estás lendo, podes curar a ti mesmo e aos teus semelhantes, pelo poder sem limite das palavras faladas e escritas. Ela pode ser um catalisador de forças que até então desconhecidas. Use esse dom divino que o teu coração guarda acionando pela mente. O escritor Miramês. Aí vem a pergunta do Arthur Ulloa. Poderia citar uma obra de um escritor ou escritora, tem que trabalhar os dois gêneros, né? Nós estamos em período de igualdade, que tenha dado um impacto no público e contribuído para mudanças significativas na sociedade? Porque aí tem a responsabilidade do que você escreve. Total. Né? Olha Total. que responsabilidade. Que, de novo, né? Existem pessoas que escrevem por escrever, tem pessoas que escrevem porque querem estar na moda, então escrevem, né? E tem pessoas que escrevem porque tem muito a dizer para o outro, né? Essa informação não tem sentido se ficar só comigo. Tem que ser passado, tá? E vários livros foram impactantes mundialmente falando. O Príncipe Pois é. de Maquiavel é um livro que deu um impacto social muito grande. Político, sabe? Político e também não só nessa área político da política, sim, mas da política educacional. Educacional, sim, sim. Quando recebi da edição do programa essa pergunta, eu lembrei de imediato do livro O Pequeno Príncipe, que é uma obra temporal. É uma obra temporal. Mexe com a gente por dentro. Adaptando, serás responsável, dona Coruja, por tudo aquilo que cativas. Como é que não... Sabe, mexe com a gente por dentro, não tem como, né? Olha, Gassi, antes de fazer a pergunta, o olho do furacão, sugiro que você tome um pouquinho de água. Nós temos época de seca. Para quem não é de Brasília, nós estamos no período da seca. Está chegando os ipês amarelos, né? Mas em conjunto a seca, né? E beber e hidratar, né? Bom, vamos lá. Dona Coruja, libere para nós a pergunta, o olho do furacão. E vem essa força do furacão. Captei a pergunta. Gassi, como é que a dona Coruja pediu para perguntar como que é possível, por mais que o escritor queira ser imparcial na construção das personagens, não tem um pouquinho dele? Né? É impossível, vamos dizer assim. Por mais que ele construa toda uma rede de informações culturais, sociais, mas tem um pouquinho. Tem um pouco, sim, porque quem está escrevendo tem uma visão do lado de cá. Sim. Tem a experiência do outro, mas eu não vivi a experiência do outro. Eu ouvi a experiência do outro. Eu vi a experiência do outro, mas eu não senti a experiência do outro. Certo. Isso é muito forte. Tá? E de acordo com a nossa educação, com a bagagem que a gente traz, é isso que a gente vai transmitir. Sim. E aí tem desdobrando essa pergunta, a dona Coruja acabou de piar de novo aqui, é possível, por exemplo, a Gassi passou uma dificuldade com algum familiar, um atrito familiar ou com algum amigo, eu vou mandar uma indireta. No meu livro que eu estou escrevendo, eu coloco a personagem, mas eu estou mandando o recado. Para um bom entendedor, um pingo é uma letra. Isso é possível? Sim, de acordo, né? Com que eu já aconteceu isso contigo? Não, eu não gosto de usar os defeitos ou as atitudes que não são muito positivas para atingir outra pessoa, para responder. Sim. Posso usar uma atitude que eu não considerei positiva para dizer que aquilo me atingiu e que pode ser melhorado. Certo. Nesse sentido, sim. Sempre num sentido mais positivo. Sim. Como o menino tinha perguntado, né? Você escreve só coisa alegre? Não, eu sou uma pessoa alegre, eu sou uma pessoa positiva. Eu gosto de ser assim. Eu prefiro, eu me sinto mais à vontade assim. Certo. Eu estresso menos, eu fico com menos raiva se eu for mais positiva, no meu caso. Então, existe esse lado de você, não é você dar o recado,
mas é mostrar um outro ângulo daquilo. Certo. E quando você fala de Brasil pela falta de um incentivo maior para os escritores, e se H.C. Simas tivesse que recomeçar uma hipótese a partir do zero, você voltaria a ser escritora de novo, com todas as dificuldades? É um preenchimento, satisfaz. Não tem como. Seria professora de novo? Seria. Sim. É interessante ouvir isso, mesmo com as dificuldades. Né? Mesmo com as dificuldades, porque as dificuldades nos fazem crescer. Lembra aquele negócio de você tropeçar na pedra faz você andar para frente? Sim. Gassi, o livro Conversa com Amor Romântico. A nossa amiga Isis Chave fez uma pergunta que encaixa nesse livro. Você fala de amor, o grande problema do mundo é a carência afetiva. E ela pergunta, como é que funciona, Gassi, o processo criativo de criação, de se entregar, de sentir, que está dentro dessa proposta? Porque a capa do teu livro, eu tive a oportunidade de recebê-lo, né? Sabe? Assim, só a capa, que isso é muito importante quando você edita um livro, pensar na primeira impressão que fica, a imagem, é a capa. Mas e o processo de escrever? Tá, o processo de escrever esse em particular levou 5 anos. 5 anos! Foi Olha o livro que eu mais demorei para achar que estava pronto. Sim. Tá? Porque assim, como eu falei, você tem o processo de ir escrevendo, depois você vai racionalizar aquilo, você vai de novo racionalizar mais uma vez. E esse livro, ele fala, começou com as minhas experiências, né, de professora, de mãe, de amiga, de filha, né, vendo as dificuldades e as alegrias, digamos assim, pegando até o tema de escrever, do amor. E essa complexidade que existe entre as pessoas. Por exemplo, eu às vezes tenho dificuldades com meu marido, mas que dificuldades no amor é esse? A dificuldade, às vezes, não há um diálogo real. Às vezes eu vou conversar transparente, né? Às vezes eu vou conversar, mas eu não estou ouvindo o que a pessoa está falando. A arte da escuta. Estou passando, eu pego uma palavrinha dele, solta no ar, e já faço uma ideia daquilo. Então isso aí dificulta, né, o relacionamento feliz, digamos. Ou seja, assim. A sua obra, ela auxilia, ajuda as pessoas a tirar aquela visão muito romanceada do amor. Pelo menos pensar. Pelo menos pensar naquilo ali, refletir. Relacionamento, né? Sem dúvida, todos os tipos de relacionamento. Exatamente, né? E essa entrega que a Isis pergunta, foram 5 anos para você, agora está pronto, né? Você teve conhecimento de outros autores, escritores que passaram muito tempo para escrever outra obra? Sim. Tem autores que passam 10, 15 anos para escrever uma obra e a obra não funciona mais. Olha só, se perde no processo. Porque existe um time, digamos assim, para as coisas. Tem que pegar o fluxo. Vai no fluxo. Tá? E, ao mesmo tempo, porque o processo é assim, você escreve, você analisa e você dá um tempo naquele material para que você mude, respire e para que você não fique só na emoção daquele livro. Sim, você pega o material de novo, você vai lá, você já vai mudar algumas coisas. Porque o tempo passou para você. O livro ficou escrito, o papel ficou escrito, ele não mudou uma palavra. Quem mudou foi você. Muito bom. Tá? Então você vai rever aquilo ali. A dona Coruja, ela tem 80 anos. Ela pergunta, você já falou várias dicas, né? E ela falou que tem muita gente que te ouvindo nesse momento que vai para te procurar, pedir consultoria, conversar com a Gassi, e ela quer escrever também. De todas as informações que você já passou para nós, mas qual é a principal, o ponto de partida para que 1 ano, 2 anos, 3 anos ou 6 meses eu estou com a obra pronta? Sentar e escrever. Sentar e escrever. E como você faz isso? Pois é. Tem pessoas que dizem assim, eu tenho muito o que dizer. Tá, pode gravar o que você está pensando. Ótimo. Tem pessoas que às vezes dizem assim, eu não consigo, de frente para um papel em branco, eu não consigo escrever. De frente para uma tela de computador, eu não sei o que escrever. Grave. Sem compromisso, começa a gravar o que você está falando no seu celular, que não sai da mão de ninguém hoje em dia, né? Então, comece a gravar os seus pensamentos sobre alguma coisa, e aí você vai, ao mesmo tempo, aí você vai ouvir aquilo.
Tá, às vezes é só um pensamento. Às vezes daquele pensamento sai uma história. Sim. Depois é que você vai analisar se aquela história é para criança, para adulto, para Deixa quem é que fluir, é. né? Deixa fluir. Deixa fluir. Olha, a Dona Coruja tá terrível, mas ela piou mais uma vez aqui, ela fez uma pergunta. Dona Coruja. Dona Coruja é terrível, viu, Dona Coruja? Gratidão pela participação, Dona Coruja. Olha só, até que ponto um escritor ou uma escritora pode dizer que a ideia é dele ou dela, porque baseando no conceito de Carl Jung, do inconsciente coletivo, será que dá para gente perceber que, opa, eu estou escrevendo aqui, mas eu captei do inconsciente coletivo informações? É possível? Claro, Sim. sem dúvida. E é possível de detectar que realmente, olha, isso aqui tem alguma coisa que me deu um insight, mas não é só meu, tem um pouco, né? Porque não tem uma coisa só, mas tem alguma colaboração externa. Sim, sem dúvida. Tudo isso tem porque o que acontece é o seguinte, especialmente quem lê muito, e é importante que todos leiam muito para se conhecer, para saber que gênero você vai seguir Certo. de letra, né, na literário, e se o seu material está realmente, se você conseguiu entender, mostrar o que você queria dizer para outro, transmitir o que você queria Certo. realmente. Então, mas existe sim o inconsciente coletivo que te move. E o tempo vai passando, como falei, e você vai amadurecendo as ideias. E existe houve uma polêmica uma época que Divaldo Franco, ele foi apontado que estava plagiando as obras psicografadas do Chico Xavier. Aí quando você fala do inconsciente coletivo, desse emaranhado de informações, por exemplo, uma hipótese, eu li seu livro que fala de afeto, de amor e tudo, eu posso ter outros insights e reescrever e não ser um plágio. Eu peguei a ideia da sua obra, a ideia de outro livro, de outro autor, né? Ou às vezes eu estou escrevendo e alguém está escrevendo a mesma coisa em outro lugar do planeta. Claro. Isso não pode ser plágio, né? Porque Porque o plágio tem que ser exatamente como está ponto ali. no ponto, vírgula, mesmas palavras. Sim. Perfeito. Gassi, olha, se a gente pudesse continuar falando assim a noite toda, né? Dona Coruja falou que vai lançar o livro, vai nos convidar, viu? Vai convidar você para o livro, né? De memórias, né? Memórias, experiências, aprendizados, né? Um mimo, porque você merece muito mais um mimo. Olha só. Para adoçar Amor mais e evolução, ainda. Que maravilha. Adoçar mais ainda a sua vida, te inspirar. Dizem que pode, deve, eu sou criança também. Ai, dizem gente, que tem um cartãozinho. Dizem que eu adoro escrever comendo, viu? O problema é que come demais. Principalmente carboidrato. Olha, tá só cheio, doce. cheio É a canequinha de do programa, Prosendo com Marcos Terra. Que maravilha de caneca. E sucesso. Você é uma mulher guerreira, já tive poder te conhecer, me ajudou muito no meu primeiro livro, né? E eu quero, assim, já estou escrevendo meu segundo livro, nós vamos tomar um cafezinho. Ai, que bom. Né? De preferência, Dona Coruja, com chocolate vegano. Né? Então vamos lá, Gassi, pra gente fechar com chave de ouro, parabéns, continue sempre. Muito grata. Essa mulher, você também essa carioca, alegre, por onde vai leva alegria. E gratidão e vamos... vamos.